Abra sua Bíblia comigo no texto de Gálatas. Nath, me ajuda aí, está um agudo muito alto. Estão orando aí, né? Vai resolver. Tem um agudo alto aqui, parece que está pitando no meu ouvido. Gálatas, eu vou ler o último versículo do capítulo 5 e depois vou ler o capítulo 6, do 1 ao 10. E não foi combinado o que eu vou pregar aqui com o Fábio, mas eu vou pregar o que você acabou de falar aqui na frente. Isso mostra que a obra do Espírito Santo está no nosso meio. Ele falou de unidade, de amor, né? De um andar com o outro. É sobre isso que eu vou pregar nessa manhã. Gálatas capítulo 5, último versículo. E depois o capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 10, diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Cremos que essa é a tua palavra e queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e instrução e iluminação do teu Espírito, orando no nome de Jesus. Amém. O texto de Gálatas é um texto onde o apóstolo Paulo está preocupado com a prática dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Havia uma confusão no início da fé cristã, que a fé cristã era só um desdobramento, uma seita, uma continuidade do judaísmo. Então alguns crentes em Jesus entendiam que para ser cristão precisava ser judeu. A prerrogativa era: eu não posso servir a Jesus se eu não cumpro a lei de Moisés. E daí surge o movimento dos judaizantes, que eram aqueles que queriam que nós cumpríssemos todos os preceitos do Antigo Testamento para então seguir a Jesus. E entre eles estava Pedro, que Paulo vai confrontar, como diz o texto de Gálatas. Então Paulo ele começa a escrever contra o movimento judaizante, que era um movimento que queria a circuncisão dos homens, queriam que os homens fossem privados dos alimentos como os judeus. E Paulo fala: olha, nada disso, Jesus é o cumprimento da lei. E agora a circuncisão é no nosso coração. Nós não precisamos de práticas de religiosidade judaica para nós seguirmos a Jesus. Só que no meio desses judaizantes, haviam aqueles que se achavam melhor do que os outros.
por cumprir a lei de Moisés, por ser uma pessoa que conhecia bem todas as 613 leis do Talmud, por ser um profícuo conhecedor do judaísmo, eles se sentiam então pessoas mais importantes que os demais da comunidade. E aí Paulo, no capítulo 5, vai falar sobre os frutos da carne. E ele diz, olha, a injúria, a inveja, a porfia e todo tipo de pecado, isso é obra da carne. Só tem uma coisa que vocês devem se importar, que ele fala no versículo 22, e ele diz, olha, contra isso não há lei, que é o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Ele lista no versículo 22, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então não fiquem preocupados em cumprir ou descumprir a lei, porque a lei foi cumprida em Cristo Jesus. Jesus não falou isso? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Em Cristo e nos seus méritos, a suficiência do perdão dos nossos pecados. Nós não precisamos hoje mais sacrificar cordeiros, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Só que, uma vez achados debaixo da graça e não mais debaixo da lei, essa graça, que é a nova lei de Deus na nossa vida, ela precisa ter desdobramentos práticos. Nós podemos falar como falamos hoje em dia, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas essa graça precisa ter desdobramento prático, ela precisa ser um exercício de fé. E aí Paulo encerra o capítulo 5 e vai falar do versículo 1 até o 10 do capítulo 6 sobre essa prática da graça de Deus. Como eu, sendo um cristão justificado em Cristo Jesus, pratico o amor e a graça. E aí ele começa com uma exortação falando, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Por quê? Porque viver na graça de Deus não é se comparar e ver quem é o crente mais poderoso ou melhor. A gente não está dentro da igreja para saber quem sabe mais de teologia, quem sabe mais de Bíblia, quem entende melhor de hermenêutica, quem prega melhor. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ser presunçosos e invejar uns aos outros. Nós estamos aqui para servir uns aos outros e perseverar no bem e no amor. Amém, igreja? Paulo vai começar a destrinchar isso agora para a gente. E eu quero destrinchar os 5 pontos. Eu vou tirar desse texto aqueles 5 pontos que são principais. A primeira é o discipulado não busca a vanglória. Irmãos, versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros, e assim vocês estão cumprindo a lei de quem? A lei de... A primeira coisa que a palavra de Deus está nos orientando nessa manhã, e eu peço a sua atenção, é que cumprir a lei de Cristo, viver na graça, é discipular o irmão sem a presunção de eu me sentir melhor. Edmar, fulano caiu em pecado. E você já reparou que cair em pecado a gente sempre associa a fazer sexo fora do casamento? É sempre assim, né? O camarada é crente e é deputado, rouba o Brasil todo e nunca caiu em pecado. É assim? Prefeito, deve ter algum prefeito aí incircunciso, eu posso usar como exemplo. Prefeito, sou evangélico. Aí o evangélico rouba todo mundo, desvia o dinheiro da saúde, da educação. Esse nunca caiu em pecado, mas fez sexo fora do casamento. Fulano está em pecado. E a Bíblia está dizendo assim, irmãos, quando vocês estiverem debaixo da lei de Cristo e se reunirem como igreja, não sejam presunçosos a nivelar quem é maior ou menor pecador. Nós não estamos aqui para nivelar quem é apto, quem é digno, quem é melhor, quem é pior. O irmão é de qual igreja? É batista? Mas é batista da convenção ou de outra convenção? É presbiteriano, congregacional ou batista? É de Vista Alegre? Porque só Vista Alegre salva. Pelo menos só Vista Alegre vai ter área VIP no céu, não é verdade?
E aí a gente fica criando um discipulado que está distante do propósito da fé. O propósito da fé, como diz o texto da carta aos Gálatas, é que eu e você possamos carregar os fardos um dos outros. E se alguém for apanhado em pecado, a gente atira a primeira pedra. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Ué, não é isso? Segundo a lei de Moisés, a mulher apanhada em adultério, ela foi colocada diante de Jesus. E o que a lei diz? Que eles questionaram Jesus. Jesus, a lei manda apedrejar. O que a gente faz agora? O mais interessante, a mulher foi apanhada em adultério. Com quem, né, Léo? Cadê o adúltero que estava com aquela mulher? Ninguém sabe, mas a mulher estava ali apanhada em adultério. E quem é que atira a primeira pedra? Jesus nos dá uma instrução. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, na igreja de Jesus, deixa eu te contar um segredo. Romanos capítulo 8, nós trabalhamos hoje na classe pertencer. Todos nós estamos debaixo da vaidade do pecado. Essa natureza pecaminosa se inclina constantemente para o mal, mas o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus santifica o crente dia após dia, para um dia ele morar no céu. Oh, glória a Jesus! Então nós chegamos aqui por graça de Deus, por misericórdia, favor imerecido. E assim o texto nos diz: se vocês apanhar alguém em pecado, joguem ele na cruz, crucifiquem esse circunciso. É isso? O texto está dizendo: carreguem, sejam espirituais. Vocês devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não o quê? O que está escrito aí, igreja? Vamos ler, gente. O que está escrito aí? E não, ao invés de agradar a nós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, está escrito assim: se somos alguma coisa, o somos pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, se nós somos alguma coisa, se nós estamos de pé, se eu estou pregando o Evangelho para você e você está aí, santificado, isso é graça de Deus. É favor imerecido. Ninguém aqui merece isso. Ninguém aqui é melhor. Todos nós estamos aqui como pecadores que foram restaurados. Então, irmãos, como disse Paulo, se eu sou alguma coisa, sou pela graça de Deus. Já que eu sou pela graça de Deus, eu suporto o meu irmão fraco, não procurando me agradar, mas agradar ao Deus a qual eu sirvo. Oh, glória a Jesus! Ah, pastor, o senhor fala isso, mas é porque o senhor não tem que lidar com o Edmar todo dia. Aleluia. Ninguém mandou sentar na frente. Falei para você, foge do primeiro banco. Ih, Marivone, te achei. Ih, Marivone, não corre não. Ninguém mandou não sentar com o Gilberto lá atrás. Aquela Marivone, não é assim que ela faz? A Sara que sabe imitar ela. Não é verdade? Tudo acontece, menos o copo abrir, não é verdade? Meu Deus. E aí a gente fica trocando de banco para não sentar perto da Marivone, sentar perto do Edmar. O texto está falando assim para nós: carreguem as cargas uns dos outros. Não façam o que vocês querem. Entendam que todos nós estamos aqui pela graça de Jesus. Primeira coisa que Paulo está nos ensinando, que está em consonância com o que tu falou. Isso se aplica dentro da família. Interessante, Fábio, pensar que durante a pandemia o número de divórcios cresceu no mundo todo. Interessante, né, esse dado? Porque a pessoa casa para viver junto, mas vive separado no trabalho, na faculdade e tudo. E quando a pandemia prende os dois dentro de casa, divorcia, porque não se suporta.
E o texto está nos convidando a quê? Suportando uns aos outros em amor. Que possamos carregar as cargas um dos outros. Você pode dizer amém por isso? O segundo ponto que eu quero destacar aqui nessa manhã, que o texto nos diz é o seguinte, irmãos. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também? Quero ler alguns textos para comprovar isso. Salmos capítulo 1, verso 3 diz assim: é como árvore plantada à beira das correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Está falando de plantio. Jó capítulo 4, versículo 8, diz assim: pelo que tenho observado, Jó escreve isso, pelo que tenho observado, quem cultiva mal e semeia maldade, isso também colherá. Provérbios capítulo 11, versículo 18 diz assim: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. E Oséias capítulo 8, versículo 7. Não? Sim? Oséias capítulo 8, versículo 7. Quem semeia vento, colhe tempestades. Eu já disse aqui certa vez, e já preguei até sobre o plantio, que a Bíblia trabalha com princípios. Princípios são inegociáveis. A gente não pode daqui a pouco na Assembleia da Igreja votar se a gente concorda ou não com um princípio bíblico. É princípio, é inegociável, é reino. E um dos princípios bíblicos é o princípio da colheita. E olha quantos textos nós lemos aqui. Quem planta mal vai colher o quê? Destruição. E quem planta bem vai colher o quê? Vida eterna. É o texto que está dizendo de Gálatas. Quem semeia carne, semeia para a sua destruição. Mas quem semeia no Espírito, vai colher o quê? A vida eterna. Então a segunda coisa sobre perseverar e fazer o bem, é entender que tudo que eu faço ao outro, eu vou viver também. Aí alguém, cinésio, mais místico, poderia pensar: e o pastor está falando que a gente vai lançar no universo e o universo vai nos devolver? Bem, eu tenho uma opinião sobre isso. Deixa eu me preparar, né? A minha opinião é a seguinte: o diabo corrompe tudo aquilo que é verdade de Deus. Essa coisa de universo, de karma, na verdade é um jeito do mundo falar sobre um princípio de Deus sem Deus. Mas o princípio está na palavra. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. De Deus não se zomba, meu irmão. Isso é uma verdade universal que Deus estabeleceu. E Oséias fala isso, eu acho muito interessante. Quem planta vento vai colher o quê? É por isso que ele diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Dorme até meio-dia, acorda com fome e ainda acha que a mulher que tem que ter feito o almoço, não é verdade? Vai colher o quê? Panelada na cabeça, glória a Deus. Essa madrugada eu passei mal. Né, Felipe? Estou noticiando para todo mundo que passei mal. Agora é do púlpito. Acordei 3 horas da manhã, irmãos, com enjoo, com refluxo, vômitos e coisas assim, que não precisa falar mais. Ô, meus irmãos, está filmando aí, meus irmãos? Aqui. Dá uma segurada. Ai, Jesus, me ajuda. O que eu estava falando? Estava passando. Vocês estão fora da visão. E aí, irmãos, eu lembrei que ontem foi aniversário da minha mãe. Aleluia. Vera, foi um churrasco abençoado. De meio-dia às 6 horas da noite. E aí é queijo, é carne. Aí botaram a banana e abacaxi na brasa com sorvete. Depois teve bolo docinho, mousse. E à noite eu passei mal. Eu não entendi porque vocês estão rindo. Porque isso é obra do inimigo. O inimigo está furioso. Não queria que eu pregasse hoje de manhã. Vocês não estão vigiando, meus irmãos. E o inimigo se chama glutonaria, não é verdade?
Irmãos, tudo que o homem plantar, isso também não tem jeito, irmãos. Aí o Rodrigo, conversando com o Rodrigo falou, também você acha que é garoto? E realmente, né? Quando a gente era adolescente, né, Rodrigo? Lambia tudo, traçava tudo. Hoje em dia a gente tem que comer menos. É verdade. A idade chega para todo mundo, não é verdade, irmãos? Daqui a pouco eu estou batendo nos 40, olha aí, graças a Deus. Semi-inteiro o chassi. Mas brincadeiras à parte, por que eu estou falando isso para vocês? Porque até nas coisas mais práticas e simples da vida, o que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente não vigiar e cometer um excesso, esse excesso vai voltar para a gente de alguma maneira. Então, quando nós plantamos o bem, fazemos o bem vai voltar para nós, irmão. Ah, pastor, o senhor está dizendo, mas eu ajudei fulano nem olha na minha cara. Mas quem disse que precisa ser com aquela pessoa? Pastor, eu emprestei um dinheiro, eu dei uma carona, eu abri a porta da minha casa, eu dei uma cesta básica e a pessoa nem lembra, desfez de mim, falou mal de mim. Meu irmão, você está fazendo pelo Senhor a qual você serve, ou você está fazendo para ser aplaudido? Ouça isso com o teu coração. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você está plantando bem, se você está sendo uma pessoa boa, você vai colher a bondade do Senhor na sua vida. Oh, glórias a Jesus. Isso é a lei de Deus. Isso é princípio. Isso é inegociável. E com isso eu não estou convocando a igreja a barganhar com Deus. Não. Até porque não se trata só de dinheiro. Ah, eu vou dar o meu dízimo, vou dar meu oferta e vou trocar de carro. Pode acontecer, eu não sei. Para o nosso Deus nada é impossível. Mas nós não acreditamos e confessamos a barganha. Nós entendemos que não só no dinheiro, mas em tudo da nossa vida, tudo que plantarmos, colheremos. E quanto fizermos o bem, colheremos o bem. Oh, glória a Jesus. É por isso que teve irmãos que vieram aqui. É claro que nem todos têm disponibilidade, mas aqueles que tiveram, vieram pintar a igreja. Sabe o que eles receberam? Um pão com manteiga e café. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, eu comi esse pão também. Alguns ficaram para o almoço. É verdade, Wagner? Alguns almoçaram, ficaram mais um pouco à tarde. Para quê, irmãos? Para que eles fossem expostos no telão e a gente aplaudisse? Para que a comunidade tivesse o seu templo limpo, para a gente servir melhor ao Senhor, irmãos. E quem faz o bem, certamente colherá o bem. Você pode dizer amém por isso? Avançando, porque a hora avança. O terceiro ponto que nós conseguimos extrair desse texto, sobre perseverar em fazer o bem, é o cuidado com os mestres, ou com os pastores. E particularmente, para mim, é muito difícil pregar isso, parece que eu estou fazendo uma apologia em causa própria. Mas eu me sinto muito confortável, porque é a Bíblia que está falando isso. O texto está dizendo, olha, versículo 6, aquele que está sendo instruído na palavra, deve compartilhar de todas as coisas boas com quem instrui. Em algumas versões, deve partilhar dos seus bens com quem instrui. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo para você cuidar de quem cuida de você. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a gente lê lá Atos dos Apóstolos, a gente vê que os diáconos serviam na administração e os apóstolos e bispos, posteriormente, hoje nós chamamos de pastores, serviam na palavra e na oração. Ah, pastor não faz nada. Pastor só lê a Bíblia o dia todo. É mesmo? Tem certeza disso? Te convido a passar um dia aqui comigo, com o Wagner, com a Márcia, né, Wagner? Com o Luan de vez em quando e a Alana também. Que a gente não tem nem tempo de tomar um café às vezes, não é verdade? Entra uma reunião, sai um gabinete. A missão dos pastores é orar por vocês, aconselhar vocês, pregar para vocês. E às vezes para fazer um sermão como esse eu demoro um dia inteiro para fazer. E a Bíblia está dizendo que aquele que cuida de vocês espiritualmente precisa ser cuidado materialmente. Olha só que profundidade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14 diz assim: da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Certa vez, eu trabalhei num lugar que um rapaz era filho de pastor. E lá nessa denominação, os pastores não recebem nenhum tipo de salário. Eles têm que ter trabalho e dar conta da igreja.
E ele falou para mim assim, olha, eu sou totalmente contrário a pastor ter salário. Eu falei, tudo bem. Eu respeito a sua opinião, eu sou batista. Mas eu fico com a palavra de Deus. Que se eu puder ter integralidade e dedicar minha vida à obra, eu prefiro do que ter que trabalhar e ainda dar conta do reino. Com isso eu quero trazer um desdobramento maior. Eu não quero ficar, e aqui eu estou ensinando doutrina para vocês. Porque pode ter alguém aqui que fala assim, não sei para que salário para pastor, não sei para que ajuda para pastor, para a família de pastor. É porque isso é bíblico. A Bíblia manda assim. Esses dias eu vi na internet um pastor que, segundo a página lá, não sei se é verdade, ganhava 400 mil reais de salário. Eu falei, Jesus, isso é um absurdo. Num país como o nosso. E não é isso que eu estou defendendo aqui. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Isso para mim é descabido. É descabido. Não tem razoabilidade. E aí, olha aqui para mim. Por causa destes que são descabidos, todos os outros sérios sofrem juntos. E pastor hoje ganhou fama de ser ladrão, que rouba dízimo, que aproveita dos outros. É ou não é verdade? Estou falando besteira aqui? Vocês que querem ser pastor aí, se preparem para ser conhecidos como aproveitadores. Porque ninguém sabe o que o pastor faz em off. O quanto trabalha. Só que em nome de fugir disso, nós vamos para o outro extremo. O pastor não precisa. Esses dias também eu vi na internet um outro vídeo de alguns pastores e um falando mal de pastor. Ah, porque o pastor quer ter café, o pastor quer ter... Gente, a gente não pode ter nem café mais, agora que os outros estão reclamando. Pode ter uma cafeteira no gabinete que deixa os outros tristes agora, meu Deus. Todo mundo bebe café, o pastor não pode beber café também. Porque tudo no reino, e aqui eu já vou terminar para ir para o próximo tópico, tudo no reino é sobre equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Equilíbrio. Equilíbrio no cuidado do pastor, sem causar excessos. Você pode dizer amém por isso? Ainda bem que eu falo numa igreja madura, numa igreja tranquila, e aqui eu estou ensinando doutrina e palavra para vocês. Tem um pastor presbiteriano norte-americano, ele veio a falecer há pouco tempo atrás, uma referência para mim, o nome dele é Timothy Keller, conhecido como Tim Keller. Ele destaca que a palavra koinonia torna-se mais rica, pois o salário do mestre cristão não deve ser visto como um pagamento. Antes, trata-se de uma relação de companheirismo. Os professores dividem os seus dons espirituais e os alunos os dons financeiros. Olha só que profundo. Não é sobre pagar o salário de alguém, é sobre cuidar. Enquanto ele estuda para instruir, eu sustento para que ele tenha tempo para estudar. Isso é o evangelho. Simples e claro, do jeito que é as escrituras. E aqui, graças a Deus, que nós somos uma igreja madura para entender isso. Amém, igreja? Isso também faz parte da prática de perseverar e fazer o bem. Prática de perseverar e fazer o bem. Vamos para o quarto tópico. Não se cansar de fazer o bem. Olha o que o texto vai dizer, acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. O texto está falando, e eu falei aqui no início da mensagem, de desdobramentos práticos de praticar o bem. Romanos capítulo 2, versículo 6, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as
praticássemos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém, igreja? Por quê? Porque fazer o bem muitas vezes cansa. É ou não é verdade? Ainda mais quando nós lidamos com a ingratidão. Quem aqui já fez o bem a alguém e essa pessoa foi ingrato? Todo mundo. Você só não levantou a mão. A Bíblia está nos orientando nessa manhã, uma vez vivendo debaixo da graça de Deus, não achar que isso é coisa da imaginação, mas desdobrar isso em elementos práticos. Nós estamos passando um por um, e no meio desses elementos práticos que Paulo está nos instruindo, nós temos que entender que fazer o bem cansa sim, meu irmão. Cansa sim. Precisamos ser honestos. Você ajuda uma vez, ajuda outra vez, estende a mão e você recebe ingratidão. O que você fala? Essa pessoa, ó, eu lavo as minhas mãos. É ou não é verdade que a gente fala assim? Eu lembro daquela peça bacana que o Ricardo estava fazendo Pilatos aqui, que ele lavou a mão e jogou a toalha para o alto. Eu não esqueço mais daquela imagem na minha cabeça. Igual o Edmar rasgando a lei aqui na última peça. Icônico, Edmar, icônico. Rasgou a lei e jogou para o alto. Esse vive na graça mesmo, graças a Deus. É mais um fariseu convertido, é verdade. Porque a vida cristã, irmãos, ela é como uma corrida. E de vez em quando cansa mesmo. Quem é líder aqui sabe do que eu estou falando. Você ajuda um, atende o outro, visita o outro, encaminha o outro, aconselha o outro. Daqui a pouco você fala, meu Deus, a pessoa não muda. Uma vez eu vi na internet uma frase muito interessante. E eu gostei, guardei. Tem coisas boas na internet para a gente ver, irmãos. A pessoa falava assim: antes de querer mudar o outro, pense em quanto é difícil você mudar a si mesmo. Meu Deus, que profundidade, não é verdade? Como é difícil a gente mudar a nossa personalidade, o nosso jeito, as nossas manias. E aí muitas vezes a gente quer ajudar o outro e quer que o outro mude instantaneamente. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda que perseverar em fazer o bem é colher no tempo propício, se nós não desanimarmos, como lemos aqui ainda há pouco no outro versículo, em Efésios capítulo 2, versículo 10. Coloca ele aí de novo, por favor. Porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que nelas andássemos. Deus preparou as boas obras para eu e você vivermos nela, irmãos. Para eu e você ajudarmos o nosso irmão, caminharmos mais uma milha. E quantas vezes não dá vontade de fazer o famoso chutar o balde? É ou não é verdade? Lá na empresa, ou lá na tua família, muitas vezes. Ouça em nome de Jesus a palavra do Senhor para você nessa manhã. Deus preparou eu e você. Deus nos santificou, nos regenerou na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos viver na práticas de boas obras. Nós fomos chamados e predestinados por Deus a viver nas práticas de boas obras. Eu não posso escolher não praticar as boas obras. É missão do cristão perseverar em fazer o bem. Por isso, meu irmão, se você puder fazer o bem hoje, estenda a mão, ajude o seu irmão, abençoe alguém, ore por outra pessoa, porque Tiago vai nos alertar que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então que não sejamos uma igreja de pecadores, mas sejamos uma igreja de pessoas regeneradas, santificadas no Senhor, predestinadas às boas obras em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Cristo cumpra em nós a sua obra, irmãos. Que possamos como igreja cuidar desse bairro, cuidar dos pobres desse bairro, levar o evangelho a esse bairro. Que os doentes encontrem cura e restauração aqui nessa igreja. Você pode dizer amém por isso? Que aquele teu vizinho chato encontre em você um bom amigo. Amém ou não amém? Diminuiu o amém agora.
Diminuiu. Graças a Deus. Que aquele língua de cobra lá do teu trabalho veja em você a luz do Evangelho de Deus. Amém ou não amém? E que ele sente amanhã para almoçar com você. Quinto ponto, para a gente ganhar tempo, que tem assembleia ainda. Quinto e último tópico. Versículo 10, irmãos. Já estou encerrando. Falta só esse tópico. Portanto, enquanto temos oportunidade, olha só que interessante. Façamos o bem. Façamos o bem a só quem torce para o nosso time. Não é isso, não? A só quem mora com a gente dentro de casa. É isso ou não é isso? Façamos o bem a só quem é batista. Não é isso que está dizendo ali, não? Façamos o bem a todos. Aí ele vai dar o próximo passo. Especialmente aos da família da fé. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo nesse último tópico? Que todo aquele que é membro dessa igreja precisa ser cuidado por outro irmão. É por isso que nós chamamos a classe pertencer de classe pertencer. Porque nós pertencemos uns aos outros no Senhor. Porque pertencemos todos nós a Cristo Jesus. E aí agora não estamos aqui por causa de nós mesmos. Estamos aqui no nosso Senhor. E esse desdobramento de amor a Deus se desdobra no serviço ao meu irmão. Enquanto eu sirvo, eu amo a Deus e amo o meu próximo. O primeiro lugar, olha aqui para mim que eu já estou terminando. O primeiro lugar onde se deve se desdobrar a graça de Deus, o amor de Deus, é dentro da comunidade de Jesus. Nós não podemos, irmãos, achar normal um irmão dentro dessa igreja não ter dinheiro para comprar um remédio e outro poder comprar esse remédio e não se movimentar. Nós não podemos achar normal um membro não ter dinheiro para pagar uma conta de luz e nós temos a oportunidade e não pagamos aquela luz. Nós não podemos achar normal, irmãos, um membro da igreja depender de cesta básica e outro membro da igreja que, sabendo que ele depende de cesta básica, não procura ajudar de alguma forma. Quantos de nós, apesar do Brasil estar como está, não temos ou não tivemos um café da manhã hoje? Quem aqui tomou café da manhã hoje? Quem aqui vai almoçar hoje quando sair daqui? Quem aqui vai convidar o pastor? Não, estou brincando. Para comer na toca do boi. Para passar mal de novo, ô glória a Deus. Aí passa, não fica bom nunca. Ô pastor, sossega, meu Deus. Quem aqui tem mantimento na sua casa até o restante do mês? Deixa eu te contar uma coisa, você é rico. Porque tem gente que não tem isso hoje. Tem gente lá fora que passa necessidade. E nós nos acostumamos a ir à igreja, Luan, para saber o que Deus vai fazer por nós. Eu vou lá porque o pastor vai orar e eu vou receber uma bênção, eu vou ser curado, eu vou ser transformado. Amém por isso. Mas nós estamos aqui também para estender o amor e perseverar na prática do bem para o nosso irmão. Por isso, se há algum enfermo, alguém necessitando de uma porta de emprego, e que trabalho bonito, eu não vi o João e o Fábio hoje aqui. Um trabalho bonito que tem no grupo dos homens é colocar a vaga de emprego, é uma coisa muito especial, irmãos. Se você participa dos homens dessa igreja e tem uma vaga de emprego lá, coloque no WhatsApp da igreja, irmãos, para que você alcance alguém com uma vaga de emprego. De vez em quando eu recebo lá notificação de vaga de emprego, eu mando no grupo dos jovens, mando no grupo dos homens, para que a gente consiga abrir porta de emprego para os nossos irmãos. Por exemplo, o Fábio Sangineto, ligue para ele essa semana. O pai dele operou na sexta-feira. Não foi verdade, Vanessa? Tirou um nódulo, né?
A gente precisa praticar o bem, ou nós corremos o risco, irmãos, de ficar no campo da imaginação. Felipe, me ajuda aqui a terminar essa mensagem. A assembleia hoje é curtinha, nós já estamos terminando. São poucos tópicos na assembleia. Eu preciso terminar essa mensagem, olha aqui para mim. Existe uma tentação no nosso coração, irmãos. Eu peço sua atenção nesse final. Ou praticar uma religião judaizante, onde nós nos nivelamos a quem sabe mais de teologia, quem sabe mais de leis do Moisés, quem tem o quipá, quem usa a arca da aliança dentro de casa, quem bota a água em cima da televisão. A gente não precisa dessas práticas judaizantes. Ou nós corremos o risco de, uma vez vivendo na graça de Cristo, ter um amor sentimental e imaginativo. Ah, eu amo a Jesus, o teu amor me fascina, mexe com o meu coração, como cantamos hoje aqui. Tão bonita a poesia, né? Ah, ele mexe com o meu coração, Jesus, o teu amor. Tá, e esse amor, ele se desdobra em quê? Ele faz você ser que tipo de cristão? O amor de Cristo, que mexe com o nosso coração, tem que nos fazer perseverar em fazer o bem, em cuidar uns dos outros, em olhar a comunidade, a da família da fé, como uma prioridade do nosso cuidado, a olhar os fracos, aqueles que erram, como alguém que eu cuido em mansidão, em amor, como Paulo disse, em cuidar dos mestres da congregação, dos pastores, dos professores, dos líderes, saber se eles estão precisando de ajuda, saber se eles estão precisando de alguma coisa. Isso é perseverar em fazer o bem. E aí Paulo vai dizer: e nós colheremos se não desfalecermos. Você e eu vamos colher o bem do Senhor à medida que nós praticamos a graça que nós recebemos. Que possamos receber de Deus amor, que possamos receber de Deus a sua graça, mas desdobrar isso em misericórdias, em práticas de justiça, em estender a mão, em amar os nossos irmãos. Você pode dizer amém por isso nessa manhã? E nós queremos adorar o Senhor e meditar nessa palavra. Por isso, se coloque de pé no seu lugar, vamos adorar nessa manhã.